Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um dos filósofos contemporâneos mais afamados, só que ele é um pouco obscuro. Dizem que ele é muito complexo, muito difícil. Eu já introduzo. Fácil ele não é mesmo. De fato, ele é um pouquinho mais denso do que aparentemente ele é. Só que antes de nós adentrarmos a ele, nós temos de situá-lo dentro do pensamento filosófico mundial. Ele é Jacques Derrida. Ele nasceu na Argélia em 1930. Nessa época, Argélia era uma colônia da França, portanto, ele é considerado um filósofo francês. E ele morreu em 2004, em Paris mesmo, né? Então, Jacques Derrida, ele meio que se move contra uma onda de pensamento que foi denominada de estruturalismo. O que é o estruturalismo? O estruturalismo ele é o que? Aquilo que prega uma estrutura fixa, densa, mas como isso se corporifica dentro das teorias? O estruturalismo ele é o que? Ele é quando as partes de um sistema elas só têm significado quando elas fazem parte de algo maior. Ou seja, as partes elas adquirem significado quando elas se comparam com as partes vizinhas, com as partes circundantes. Isso aí foi preconizado principalmente em termos de linguagem por um linguista suíço chamado Ferdinand Saussure. Ele era de Genebra. Saussure ele tem um livro muito famoso que é o Curso de Linguística Geral, que ele prega dois conceitos básicos, o significado e o significante. O que é o significante? É aquela representação escrita de uma ideia, que é o significado. E quando é que isso forma o estruturalismo? Quando essas duas partes elas têm peso igual e elas são indissociáveis. Além de cada palavra ela só adquire valor quando ela se contrapõe a outras. Isso aí atingiu vários níveis de análise linguística. Exemplo disso é o conceito de fonema. O que é o fonema? Ele é um som distintivo. Vocês estão vendo? Por exemplo, o F e o P, eles são o quê? Fonemas distintos. Por quê? Porque formam palavras diferentes quando eles são utilizados. O D e o T, idem. Por exemplo, dado, tado, né? Por exemplo, pé e fé. O P e o F são considerados fonemas distintos, por quê? Porque eles se contrapõem, porque eles têm valor diferente quando eles se comparam. Vocês estão vendo que eles são fonemas próximos, mas não são iguais. Por quê? Porque o uso de um e de outro, eles promovem distinção. Né? Então, o estruturalismo ele é o que? Em termos saussurianos, ou seja, de Ferdinand Saussure, os termos se determinam reciprocamente, ou seja, um conduz o valor do outro, não detendo um significado em si. Por exemplo, uma palavra para os estruturalistas, elas não têm aquele significado dentro delas, né, imanente. Elas só adquirem significado dentro da estrutura. Mas na relação, então, as coisas dentro do estruturalismo, elas adquirem sentido quando? Na relação diferencial que se estabelece com os demais elementos, sincronicamente, ou seja, ao mesmo tempo. O que nos remete, então, a um espaçamento, a uma passividade.
Então, o estruturalismo é isso. Já o nosso autor, que nós vamos discutir agora, ele se posiciona como pós-estruturalista. Por quê? Porque ele prega que não há o que? Valor igual entre o significado e o significante. E Jacques Derrida também se põe contra toda uma tradição da filosofia ocidental, principalmente de índole grega. Nós vamos ver isso agorinha mesmo. Então, vou colocar aqui para vocês, vamos crescer a tela e diminuir a minha poker face e crescer a tela. Mas eu vou me colocar para frente, vou ver para o topo. Estou aqui, bem bonito. Então, vou colocar aqui a apresentação do slide, iniciar no primeiro. Param! Aqui, meu povo. Será que colocou em tela cheia? Não colocou. Eu vou... Podem ficar aí que eu já vou fazer isso agora. Calma aí. Pronto! Muito bem! Nada como mexer nas coisas direito. Então, estamos ali, ó, Jacques Derrida, esse mocinho aqui, né, com esse cachimbo ali mega ultra famoso, filosofia contemporânea. Uma palavra que nós temos que associar a esse moço aí do cachimbo, desconstrução. Quem nunca tirou sarro dos desconstruídos, dos desconstruídos? O que é alguém desconstruído? É alguém que não consegue se estabelecer em formatos dicotômicos, em formatos binários, homem e mulher. As pessoas desconstruídas, elas não se consideram pertencentes nem ao gênero masculino nem ao feminino. Por causa disso que elas são desconstruídas. Isso aí é um termo que o Jacques Derrida trabalha muito. Vamos lá para o próximo. Temos então ali a palavra desconstrução como o ícone de Derrida. Vou colocar-me aqui no cantinho para não atrapalhar. Então, o que é a desconstrução? A desconstrução é algo que questiona a capacidade da linguagem. Ou seja, a linguagem para Jacques Derrida, ela é um processo de remissão sem fim. Ela não tem algo chamado de oclusão, que é quando o círculo se fecha. Mas esse círculo ele vai se repetindo infinitamente. Porque quando você define uma palavra, você utiliza outras palavras que, por sua vez, vão precisar da definição delas mesmas. Ou seja, círculo sem fim. É algo, até de certa forma, que não pode ser considerado tautológico. Por quê? Porque a tautologia é aquele raciocínio circular que não sai do lugar. Mas o pensamento dele de questionamento da linguagem, ela é aquela coisa que é infinita. Ela é circular, mas ela sempre vai o quê? Trazendo novas informações. Outra coisa que o Derrida tem, recurso de desmontagem ou decomposição dos elementos da escrita. Nada é inocente dentro do texto. Muitas vezes esse fato ele escapa inclusive do controle do emissor. Quando assim um secretário, por exemplo, de educação fala que os professores não podem ficar soltos, o que ele quer dizer com isso? Ele pode não ter nenhum tipo de preconceito na fala dele. Só que a fala dele fugiu do controle dele. A fala dele vai atingir pessoas e vai acionar todo esse círculo de definições. Pessoas ficando soltas. O que isso significa para muita gente? O que? Tem que ter o quê? Um controle, tem que ter uma vigilância. E, se possível, para alguns é lícito haver punição. Então é isso que é o recurso de decomposição dos elementos da escrita. Descobrir partes ocultas do texto é outro elemento que a desconstrução traz.
interpretar o texto de diversas maneiras. Isso aí é um subproduto do que eu falei antes. E o texto é um jogo de palavras. Vamos lá então. Pensar a desconstrução. Uma interpretação deve ser uma leitura cuidadosa, que leve em conta todos os aspectos do texto, reconhecidos ou não pelo autor. Foi o que eu falei. Escapa do emissor. Quando o discurso ele é lançado, ele é de responsabilidade pública. Ele é de responsabilidade de quem está recebendo-o. Então, cuidado com a feitura dos seus discursos, porque eles podem entrar neste jogo da desconstrução, nessa falta de oclusão, de fechamento, porque uma palavra vai ter que ser definida utilizando outras e assim sucessivamente. O combate principal de Derrida em 3 tópicos. Tópico 1, a história da filosofia, que a nossa filosofia tem como base a Grécia. E a Grécia, ela legou ao mundo o quê? O pensamento dicotômico, aquele pensamento em que polos opostos fazem parte de todo, né? Que nem ali, ó, a história da filosofia que concebe o mundo em um sistema de oposições que se prolifera sem fim. Logos e patos. O que é o logos em grego? Razão, ideia. Patos é o quê? É a parte que foge da ideia. É a coisa da dor, a coisa do sentimento, a coisa da paixão. Né? Então, os gregos pensavam nesses 2 polos como a índole classificatória dos pensamentos. Corpo e alma. Isso aí foi muito utilizado nas religiões judaico-cristãs. A oposição são coisas que se opõem, são coisas que convivem entre si, mas estão se opondo. Eu e o outro. Vários pensadores, filósofos também trabalham com o fato inconciliável do eu jamais conceber o outro como algo em si. Ou seja, o outro, para a maioria dos filósofos, é o quê? É uma construção do próprio eu. É uma projeção. Já o Derrida e outros filósofos contemporâneos a ele trabalham pelo quê? Pela implosão disso. Aí eu já vou falar daqui a pouco. Bom e o mal, cultura e natureza, homem e mulher, entendimento e percepção, dentro e fora, memória e esquecimento, fala escrita, discurso escrita, dia e noite. E o Derrida chama atenção para uma outra coisa. Esses polos que se opõem, um deles goza de privilégio e o outro de menosprezo. Sempre assim. Homem e mulher. Né? Vários pensadores concebem a mulher como o outro. E o outro é a projeção do homem como eu. Então o Derrida, ele quer o quê? Implodir isso aí. Ele quer o quê? Trazer isso como algo que não pode mais existir porque não há um princípio, não há uma origem. Esses 2 polos aqui, logos e patos, homem, mulher, todos eles não podem o quê? Trazer privilégio para uma das partes. Por quê? Porque nenhuma das partes veio antes, nenhuma das partes gera a outra por uma falta ou por um certo tom de carência. Não. Ambas gozam da sua existência em si mesmas. Elas não devem ser o quê? Absorvidas, tampouco comparadas entre si. Elas devem simplesmente existir. Elas se desconstroem. Né? Então, essa implosão, isso aqui é uma parte da desconstrução de que falei antes. O texto não pode ser explicado por suas origens, autor, sociedade, história, contexto, sendo que a repetição é a sua origem. O texto é escrito e escrever é linguagem, não intencional. A linguagem é relativa ao discurso que ela mesma programa. Então, o que ele quis dizer? O texto ele só pode adquirir sentido quando ele entra na arena pública, quando ele deixa o autor para ele se tornar apropriado por quem tem acesso a esse texto. O dualismo escrita-discurso não se encontra de forma balanceada, ou seja, implosão de novo
da teoria saussuriana. Suas relações são sempre classificadas hierarquicamente. Um polo, presença, bom, verdade, homem, é custeado à custa do segundo. Ausência, mal, mentira, mulher. Então é isso que ele está falando. A gente tem que parar com esse custeio do privilégio, retirando a imanência, ou seja, a essência do outro. Derrida derruba Saussure por um conceito chamado différence. Aí eu vou falar sobre isso aí. O que é différence? Nós vamos entrar agora num neologismo que o Derrida criou. Différence foi um neologismo que ele criou dentro do francês, né? Para nós, isso é traduzido como diferença. Diferença ou différence é a diferença que quebra o culto da identidade e da dominância do eu sobre o outro, né? Então, aquele discurso sólido de que as coisas são definidas a partir de um centro, aquele etnocentrismo, isso aí é implodido pela diferença, pela diferença. Né? Isso significa, foi como eu falei, que não há um centro, não há um centro criador, não há uma origem. Diferer é a tradução do nosso verbo diferir, para não ser idêntico. Né? Porque quando tu cria um conceito dicotômico, homem e mulher, eles são idênticos? São, porque para a mulher foram retirados vários elementos para que ela tenha um conceito. Vocês estão vendo que o conceito de mulher, como a gente entende, ele é o quê? Um conceito em que há falta, em que há carência, mas ele é idêntico ao homem, exceto pelas suas ausências. Então, a diferença marca o quê? Marca uma divergência fundamental na escrita. Né? Diferer é deslocar, trocar, iludir. Diferença é o futuro em andamento, a luta contra os significados já consagrados. Ou seja, essa metáfora do círculo que nunca termina, que ele se fecha, mas ele não termina, por quê? Porque ele vai sendo constantemente reabastecido por novas lutas. E essa luta se dá no plano da construção do sentido. Então, há um deslocamento então, entre o significante e o significado. Não é mais sólido, não é mais parado, não é mais estrutural como o estruturalismo pregava. Né? Vamos lá, então, vamos continuar o nosso slide. Ali, a gente pega o Derrida matando o logocentrismo, um meme que eu achei na internet. Né? O sólido, ele vai acabar com ele e feito, estamos felizes, nós entendemos Derrida um pouquinho, espero que o vídeo tenha sido claro. Quaisquer sugestões, críticas, perguntas, deixem no meu ali abaixo do vídeo.